Boa noite, galera. Tô de volta. Tamo aí na luta. E hoje muito feliz. Feliz com a aprovação do texto base da nova Previdência aí. Aprovado no primeiro turno. Falta ainda dois turnos no Senado e mais um turno na própria Câmara dos Deputados. A esperança é que se aprove e muito em breve essa reforma que é tão necessária para o país voltar a crescer. Você nota que a euforia do mercado com a aprovação desse texto. Hoje a Bolsa bateu um novo recorde, subiu a 106 mil pontos. É um patamar que ela nunca havia atingido, dada a euforia que causou. O dólar caiu a 3,75, a tendência é que caia mais. Então, nesse momento, em si, não é recomendado você comprar dólar. Não, eu não compraria. Mas vamos lá, abri algumas abas aqui no meu notebook. Em alguns momentos eu vou estar olhando para ele e não aqui direto para a câmera, para ler algumas notícias sobre essa aprovação. Porque os jornalistas, eles são muito tendenciosos e estão colocando tudo na conta do Rodrigo Maia. A reforma agora é a reforma do Rodrigo Maia. Não é do governo Bolsonaro, não foi uma coisa do governo, é uma coisa do Rodrigo Maia. Então vamos lá, eu estou aqui aberto com a Folha de São Paulo. E a Folha de São Paulo está dizendo que o Rodrigo Maia é quem aprovou essa, essa reforma, esse texto base. Também abri aqui na Jovem Pan, que é hospedada no UOL, e eu achei bem interessante a Tabata Amaral, ela explicando que ela é favorável à reforma, que é um voto de consciência e não é um voto vendido dela, já que ela está sendo ameaçada de expulsão do partido, porque votou a favor da Previdência e o partido dela é contra. O partido dela é oposição. Mas eu achei muito digno da parte dela peitar o PDT e votar a favor dessa nova Previdência que é tão necessária. Então achei bem, assim, bem digno dela. Ela fez valer o voto do povo nela. Então ela votou pela consciência, não votou se vendendo nem obrigada pelo partido. Achei muito interessante isso. Particularmente não conheço bem o trabalho dela, mas pelo que eu pude ver, nesse caso ela mandou muito bem. Abri aqui também a página do UOL Economia. A Bovespa fechou, não foi 106 mil, foi 105.817 pontos, uma alta de 1,23. O dólar caiu 1,27 só hoje. O euro também caiu 0,79. Hoje ele fechou a 4,22. E também isso aqui é muito bom. É muito bom para quem compra produtos importados. Para exportação não é tão bom o dólar cair tanto. Tem que manter um equilíbrio aí, não pode cair tudo de uma vez. Senão o produtor brasileiro vai levar um baque aí também. Vamos lá. Vamos ver aqui. Onde mais? No Portal Terra eu abri aqui. E no Portal Terra eles estão me dizendo que o otimismo, falando sobre o otimismo que foi gerado, que os investidores celebraram a possibilidade da aprovação ainda no começo do dia. E a Bolsa já operou em alta, ela chegou a bater 106.650 pontos, que é o recorde dela, e fechou em 105.817. Um volume negociado hoje de 23,23 bilhões. Para você ter uma ideia de como está sendo bom essa reforma, nós tivemos uma alta de 4,6% no mês de junho inteiro. E agora, só nos primeiros 7 pregões do mês de julho, nós tivemos uma alta já de 4,80%. Vamos torcer para que se mantenha aí
porque mais investimentos significam mais empregos aqui no Brasil. Então, eu acho bem interessante isso aqui, a gente manter essa subida da bolsa. Quem puder investir, procure, temos bons papéis para investir. Você pode investir em Magazine Luiza, Casas Bahia, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Petrobras, são todos bons papéis para se investir. Agora vamos para o portal mais esquerdista que tem aqui que eu vejo na internet. Eu fico muito pilhado com esse portal, o Sputnik. Mais uma vez, os jornalistas, né, que escrevem, eu não sei o nome desse jornalista, vamos ver se tem aqui a assinatura dele. Não, não tem. Não está assinado por ninguém o texto. Mas aqui enaltece o Rodrigo Maia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi ovacionado pelos deputados federais durante a sessão plenária. Eles põem na conta do Rodrigo Maia essa reforma, e não na conta do governo Bolsonaro. O Rodrigo Maia teve seu papel? Teve, temos que reconhecer. Ele tem bastante influência com os deputados. Mas essa reforma é uma movimentação da própria população, coisa nunca antes vista, manifestações a favor da reforma da Previdência, pressão em cima deles, e porque eles próprios sabem que não tem como você manter o Brasil sem fazer essa reforma, sem reformar a Previdência, que é extremamente deficitária. Então eles são obrigados a reformar. Eles estão fazendo uma coisa que já deviam ter feito lá atrás, há uns 10 anos pelo menos. Então o portal Sputnik, que é aquele portal de notícias russo, que é o mais comunista que eu conheço aqui da internet. Vamos ver o que a Globo está nos falando, o portal G1. O G1 está dizendo aqui que a Câmara dos Deputados aprovou por 379 votos a 131 o texto base da proposta de emenda à reforma. E para concluir a votação, eles ainda precisam votar no segundo turno e vai para o Senado. Além disso, eles têm que analisar alguns destaques. Se eu não estou enganado, são 15 destaques que eles vão analisar antes da votação do segundo turno. Mas a sessão já está convocada para amanhã de manhã. Estão dizendo que o resultado superou a expectativa dos governistas até. Eles estavam em torno dos 338 votos. De 330 a 338, tivemos 379 votos. Bem interessante. Isso indica que a pressão da população funciona. E funcionou muito bem. Achei bem interessante aqui. Mas eles também acreditam a reforma ao senhor Rodrigo Maia. O que eu acho uma leviandade. Muito leviano você acreditar o Rodrigo Maia e esquecer que o governo negociou, liberou emendas parlamentares, fez N coisas aí para facilitar. São coisas da política, tudo dentro da lei, nada fora da lei. Vale ressaltar isso. Agora nós temos que aguardar essa aprovação. A expectativa aí é que cresça muito o número de empregos após essa aprovação total, que essa lei for sancionada. Os investidores vão voltar para o Brasil, mas isso não é o suficiente ainda. Nós vamos ter que pressionar, vamos ter que bater em cima por uma reforma tributária para diminuição de impostos para poder produzir competitivamente. Esse acordo que o Brasil assinou com a União Europeia, é necessário que o Brasil seja competitivo. Hoje o Brasil, você abre uma empresa e você tem um sócio em média de 35%, que é o governo. Isso é um absurdo. O Paulo Guedes, a meta dele é baixar isso para 15%. Por quê?
Nos Estados Unidos isso já é 20%, esses impostos. Você fazendo igual, não vai atrair muitas empresas, que é preferível você produzir nos Estados Unidos, que tem uma infraestrutura muito melhor. Agora, você tendo essa vantagem de oferecer menos impostos, um custo muito menor, você facilitando, fazendo uma reforma trabalhista, facilitando essas contratações, demissões, tirando essa força dos sindicatos que tem hoje, porque muito desse atravancamento do emprego se deve aos sindicatos, ah, vai ter uma explosão. A tendência é que haja uma explosão de, de empregos aí no Brasil. Então isso é muito interessante. Outra coisa que eu achei interessante hoje, eu estava ouvindo a Rádio Bandeirantes, enquanto eu trabalhava, e eu ouvi o presidente Bolsonaro numa sessão com a bancada evangélica, dizendo que vai indicar uma das duas indicações que ele vai fazer será de um ministro para o Supremo Tribunal terrivelmente evangélico. O que eu acho disso? Eu acho bem interessante, porque nós temos 11 ministros. Desses 11, você não tem nenhum ali que se declare evangélico. Quando ele quer colocar causou um alvoroço, um estrondo, porque geralmente o evangélico ele é conservador, ele tem uma visão diferente. Claro que ele não vai ter ele não pode, nem poderia ter um ministro que tivesse uma visão fora da lei, que não tivesse previsto na lei brasileira. Então ele tem que indicar uma pessoa que ele tem que ser evangélico, mas ele tem que ter uma reputação ilibada. Ele tem que ter um conhecimento jurídico muito grande. Então eu acho isso bem interessante. Eu acho mais interessante ainda que causou tanto alvoroço. Só porque ele decidiu nomear alguém que fosse um ministro que fosse evangélico, que professasse a fé cristã evangélica. Eu acho assim um absurdo esse alvoroço todo. Mas como é o Bolsonaro, qualquer coisa que ele fala causa alvoroço porque todo mundo quer achincalhar em cima dele. Toda essa imprensa aí quer, salvo alguns jornalistas, querem cair em cima matando dele. Então eu acho bem. Se você pegar aqui ó, a notícia do Reinaldo de Azevedo. Reinaldo Azevedo está dizendo aqui, ó, o terrivelmente evangélico é terrivelmente anticristão, sem alternativa. Aí eu pergunto, por que um ministro não pode ser evangélico, um evangélico fervoroso, por exemplo? Por que ele não poderia? Ele não pode conciliar as duas coisas? Ele, para ser um ministro, ele não pode ser evangélico, ele não pode professar uma fé. Eu acho isso um absurdo muito grande. Acho bom que ele nomeie realmente alguém que seja bem conservador, porque é realmente o tipo de coisa que eu apoio e aprovo essa ideia dele. Gostei bastante. Apesar de eu não ser cristão, mas eu creio que vai ser algo muito bom para a sociedade em si. Vamos ver quais as notícias mais do dia aqui. O detalhe é que a gente nunca. Eu estou olhando aqui as notícias, você não vê eles falando bem do Bolsonaro de forma nenhuma, é sempre batendo em cima, sempre tentando jogar ele para baixo, contorcer o que ele diz para dizer uma coisa totalmente diferente do que ele disse realmente. Eu acho isso um absurdo muito grande, cara. Eu acho que devia ter um controle sobre isso, viu? Eu tô aqui na página, eu tô aqui no UOL, no portal UOL. Aí você tem os blogs e coluna. Um blog do Rui Castro. Tá dizendo, Bolsonaro não elogiou
Não elogiou João Gilberto. Sorte. Mas por que isso? Eu acho isso assim um absurdo. Você não vê uma notícia boa sobre o cara. Mano. Eles achincalham demais. Tudo isso é medo. Medo de que o Brasil cresça e que ele consiga se reeleger. Assim como eu vi o Paulinho da Força falando que não podia aprovar o texto da Previdência como o governo mandou, porque isso geraria empregos, geraria o crescimento brasileiro e reelegeria o Bolsonaro em 2022. Olha, ele está preocupado em não reeleger o Bolsonaro e manter o país na merda? Que deputado é esse? É assim que ele diz lutar pelo trabalhador, já que ele é o Paulinho da força sindical? Eu acho isso um absurdo muito grande. É, realmente, Paulinho, isso você lutar contra o país só para não reeleger um presidente é muito para a cabeça. Aqui, ó, Diogo Schelp. Jair Bolsonaro se rende à velha política. Tudo porque ele liberou emendas, mas eles esquecem que isso é o orçamento impositivo. O governo é obrigado a liberar essas emendas. Ele só escolhe o melhor momento. Vamos ver aqui o que mais. Olha, são São 12 blogs. Dos 12, em 5 está falando do Bolsonaro. Após 6 meses, não caiu a ficha de Bolsonaro. Fábio Fabrini. São todos do portal UOL, tá, pessoal? Esse Fábio Fabrini é colunista na Folha de São Paulo. Olha aqui, ó. Jair Bolsonaro subiu a rampa do Planalto há 6 meses, mas seus gestos fazem crer que não lhe caiu a ficha do cargo que ocupa. É o chefe do governo e do Estado, mas se comporta como um agente fora deles, a sabotar suas instituições, tal qual um ser marginal à política. Mais uma vez, estão metendo pau no Bolsonaro. É impossível isso, cara. É difícil você ver, você não vê jornalista falando bem dele de jeito nenhum. Mas isso me leva a ter certeza de que eu fiz a escolha certa ao votar no Bolsonaro. Porque tudo que essa imprensa geralmente apoia são coisas que não são boas para o Brasil. Então, se eu estou indo na contramão dele, significa que eu estou indo certo. E com isso eu fico muito feliz. Vamos ver mais aqui. Assim, tá falando aqui, ó. Paulo Henrique Amorim morre vítima de infarto. Velório amanhã no Rio. Eu peguei meio por cima. Hoje logo cedo eu ouvi que ele tinha falecido e vi algumas pessoas mostrando um vídeo que ele fez em alguma rede social que eu não sei qual, mas eu vi o vídeo ele cantando um pedaço do hino do Flamengo e como se o Bolsonaro se estivesse desejando a morte do Bolsonaro. Olha, eu lamento muito pelo ser humano, Paulo Henrique Amorim, que morreu. Com certeza tem familiares, os familiares vão sentir muito a falta dele. Lamento a perda dos familiares. Peço que Deus conforte o coração deles. Mas é aquela coisa, se ele estava desejando a morte do outro, fica difícil defender o cara. Não concordo com o que ele pensava, o que ele tinha da parte política. Eu acho um grande jornalista, um grande apresentador, mas não concordo com o pensamento dele. Mas nem por isso desejaria a morte. Então, realmente lamentável ele ter morrido aos 76 anos de idade. Vamos ver o que mais aqui. O que mais nós temos aqui? Falando aqui, ó. Foi força de expressão, diz porta-voz, sobre o indicado ao STF. Tá explicando sobre esse terrivelmente evangélico. Realmente, quem ouviu o que ele estava falando percebeu que foi realmente uma força de expressão. Não foi algo que ele quis polemizar.
é que tudo que ele fala, infelizmente, o povo polemiza, principalmente a imprensa. E aí o que, que acontece? O pessoal, ele vê aqui a chamada da notícia, ele não lê a notícia, ele vai e só reproduz o que está falando na chamada. Então, às vezes a notícia está dizendo outra coisa, mas eles já colocam uma chamada bem propensa a levar a pessoa a pensar uma coisa que não é a real. A pessoa, por sua vez, não lê e acaba propagando notícias mentirosas. Aí você tem aqui, ó, nos destaques, ó. Líderes ignoram o papel de Bolsonaro. Essa aqui eu vou até abrir para a gente ver. A internet está um pouco lenta aqui. Mas vamos torcer para ela abrir logo. Eu estou no Wi-Fi e fica meio distante aqui o modem. Então tem bastante obstáculo aí no caminho que deixa ela um pouco lenta. Discursos que antecederam a votação principal da reforma da Previdência praticamente ignoraram a participação, mesmo que tímida, do presidente Jair Bolsonaro no assunto. O responsável pelo envio do texto ao Congresso, Bolsonaro, não foi a figura mais relacionada pela grande maioria dos partidos à medida de reestruturação das regras da aposentadoria. No parlamento, nem o ministro Paulo Guedes tem esse título. Aqui, é do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mais uma vez eles associando o Rodrigo Maia à reforma da Previdência, o primeiro nome associado à reforma da Previdência, cuja votação deve ocorrer até quinta-feira, dia 11. Então, vocês analisam aqui comigo o que está acontecendo. Eles estão tentando criar um nome que tenha força para concorrer com o Bolsonaro em 2022. Guarda isso que eu estou falando. Eles estão criando um nome para concorrer com o Bolsonaro. Eles estão fazendo o quê? Estão tacando tudo nas costas do Rodrigo Maia. E quem acompanha isso de verdade está vendo que não é só o Rodrigo Maia que está fazendo. Ali é um trabalho em conjunto. Ele está fazendo o papel dele de presidente da Câmara. Certo? Tem o papel dele? Tem. Mas não é ele que está fazendo a reforma em si. Há muito o que está sendo feito ali pelo governo e que não é o Rodrigo Maia. Então é o que a imprensa está tentando fazer. Tentando criar um nome que tenha força para concorrer com o Bolsonaro em 2022, na esperança do Bolsonaro não ganhar. Vamos ver aqui o que mais. Análise. Derrota da esquerda é sacramentada. Finalmente alguma coisa interessante. Colom. Vitória para Bolsonaro e não para o governo. Vamos ver o que é aqui. Vamos ver o que estão dizendo. Aqui. Vamos lá. A votação da reforma é vitória para o governo Bolsonaro e não do governo. A aprovação da Previdência prova a força do presidente da Casa, Rodrigo Maia. Tá vendo? Eles estão enaltecendo o Rodrigo Maia mais uma vez. É outra coluna assinada pelo senhor Leandro Colom. Aqui, a aprovação do texto base da reforma da Previdência no primeiro turno na Câmara é sem dúvida uma vitória para o governo de Jair Bolsonaro, mas não propriamente do governo dele. A votação prova a força do presidente da Casa, Rodrigo Maia, e confirma que o toma lá da cá com emendas parlamentares está mais vivo do que nunca. A velha política entrou em campo no governo Bolsonaro na hora da decisão. Maia e seus aliados do Centrão mostraram ao Palácio que a reforma saiu do papel na hora em que eles bem entenderam. Em 6 meses, Bolsonaro fracassou na formação de uma base coesa
de apoio e na articulação política do Planalto com os congressistas. Então você vê, mais uma vez eles estão deturpando a imagem do governo. Vou ler aqui mais uma coluna. Josias aqui, ó, foi dando o que Bolsonaro recebeu. Vamos ver. Vamos ver aqui o que está dizendo. Votação da reforma é vitória para o governo Bolsonaro. Não. Aqui. O Josias. Josias de Souza. Foi dando o que Jair Bolsonaro recebeu na Câmara. O secretário especial da Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, é um ex-deputado e reconhecido como um negociador político jeitoso. Desde segunda-feira, porém, Marinho teve de usar mais do que a saliva para auxiliar no azeitamento da aprovação do texto base da proposta de reforma da Previdência. Enviou para líderes partidários via WhatsApp cópias de edição extraordinária do Diário Oficial com a publicação de liberação de verbas orçamentárias para os municípios das bases eleitorais dos deputados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, alardeava já no sábado que a reforma seria aprovada com folga. De fato, o jogo já estava jogado. As legendas do Centrão, sem as quais a maioria de 3/5 jamais seria alcançada, haviam topado aprovar a mexida previdenciária desde a votação na comissão especial na semana passada. Então você vê aqui que aqui eles colocam que o Bolsonaro assumiu a velha política, o toma lá da cá. Mais uma vez deturpando. Eles não citam que é um orçamento impositivo. Mas tudo bem, o importante é que a reforma foi aprovada. Então, pessoal, é isso. A gente tem que continuar a pressão, tem que forçar esses deputados a votarem o que a gente quer, não o que eles bem entendem. Tem que fazer manifestação, tem que ir para cima, tem que convocar o povo, que é o que a gente precisa. A gente tá batendo na tecla dessa reforma da Previdência. Em seguida da reforma da Previdência, a gente precisa de uma reforma tributária. É necessário uma reforma tributária para gerar mais empregos. Tem que diminuir, você precisa fazer, tratar bem quem gera emprego. O empresário aqui no Brasil, ele tem um ônus muito grande, ele paga muito imposto. Ele não é bem tratado. Quanto mais ele ganha, mais ele tem que pagar, mais fica difícil para ele. Eu vejo onde eu trabalho numa empresa na parte do financeiro. Vejo tanto de imposto que se paga, é cruel, é desumano. Você arranca muito. Onde eu poderia ter 100 funcionários, eu consigo ter no máximo 50, 45, porque eu pago muito imposto. Eu chego a pagar 70%, 75% com imposto, com regras trabalhistas, direitos trabalhistas, tudo isso, 75% do que eu pago de salário para o funcionário. Então, para mim empregar uma pessoa, eu tenho que deixar a outra desempregada. Eu não consigo dar um emprego para as duas, porque isso onera demais o meu capital. Eu não vou conseguir ter lucro com isso. E toda empresa ela é aberta visando lucro. Não tem outra alternativa, não tem outra explicação. Se não for para lucrar, eu não vou abrir uma empresa. Para que eu vou abrir? Para ter dor de cabeça, para ficar pagando imposto para o governo? Aí não vale a pena. Então, vamos continuar nessa pegada aí. Quero desejar a todos aí uma boa noite. E se Deus quiser, amanhã eu estou de volta para a gente fazer de novo aí um resumão dessas notícias aí do dia. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos.